Queridos, graça e paz, olha o tema de hoje, evento na igreja, pode cobrar ou não pode? Meu Deus, eu imagino o problema que vai dar esse vídeo, a polêmica, mas me perguntaram, pediram a minha opinião, e eu como homem de Deus, que vocês me conhecem, sabem que eu não fujo de pergunta, eu tô aqui para responder e passar toda a minha visão sobre eventos em igreja. Bora lá? Já vou soltar tudo que eu penso, mas eu vou te pedir só uma coisa. Se te abençoar, no final, se te abençoar, ou se você puder fazer agora logo, se inscreve no nosso canal. Eu tô com uma meta, é 100 mil inscritos. E nós vamos agora acelerar o YouTube. Eu tô pro YouTube, tá? O pai agora tá focado no YouTube e é aqui que eu vou vir trazer opinião, visão, o que eu penso, o que eu acho, mas acima de tudo, o que a palavra de Deus diz. Primeira coisa, evento em igreja. O que você pensa disso, pastor Pedro? Vamos lá. Eu vou te falar agora a minha visão pessoal e depois nós vamos para a Bíblia. Primeiro, quando eu converti, eu vim do mundão, vim da balada, vim da noitada, do pagode, do funk, da rave. Chegava sexta e sábado, eu via que todo mundo tinha uma opção de lazer e nós cristãos ou ficava em casa ou ia para o shopping, principalmente numa cidade igual Belo Horizonte, que não tem praia, enfim. Isso é muito entediante, isso é muito desgastante, isso é até, às vezes, para um novo convertido, alguém que ainda não amadureceu na fé, não tem uma rotina saudável, está se libertando do mundo, é até um pouco perigoso, porque essa mente pode ficar ociosa. E você já sabe que a cabeça vazia, infelizmente, ela pode se tornar a oficina do diabo. Então, na minha época, lá atrás, quando eu era convertido, nem era pastor, nem me envolvia com a igreja, eu sempre ficava me perguntando, cara, mas a igreja não tem nada de legal? Será que a igreja não tem uma festa? A igreja não tem um lugar de comunhão, um lugar de encontro, como as pessoas aí comuns do mundo podem fazer? Se não fosse em culto, agora que a gente vê 1 milhão de células, mas na época era oculto ou não tem opção. Resumindo, eu cresci nesse ambiente e eu sou um cara jovem que olho para o público jovem. Então eu penso que a igreja, ela existe em várias áreas. A comunidade da fé, entenda isso, a comunidade da fé, ela não gira em torno só de culto. Ou seja, é um jantar, é um almoço, é um churrasco, é um casamento, é um aniversário. Não é isso? Não é um futebol, é um kart, é um paintball. Nós cristãos sempre estamos procurando estar em comunhão com os nossos irmãos, com pessoas saudáveis, que têm a mesma fé do que a gente, e também procurando estar em um ambiente onde a gente não vai pecar, onde a gente não vai dar lugar ao diabo, onde a gente não vai deixar as paixões da carne falar mais alto. E eventos, querido, quem não gosta de um show? Quem não gosta de um teatro? Quem não gosta de um cinema? Aí a minha pergunta é, por que no cinema cristão se paga alguém que produziu, está abençoando a milhares de pessoas, como o filme A Forja, Quarto de Guerra e tantos outros filmes que surgiram, até novelas, minisséries, cobra, paga, alguém ganha dinheiro, alguém que produziu ganha dinheiro e investe na sua família, investe de novo para continuar produzindo mais conteúdos. Por que alguém pode lançar uma música e essa pessoa que produziu, que foi para o estúdio, pagou, gravou, você é ministrado por essa música, é abençoado, chora, fala em língua, lê suas canções, faz suas devocionais. Por que alguém pode construir uma Bíblia, um livro, uma Bíblia, ela faz um livro, te vende o livro, né? Essa editora publicou, editou, né? Ganhou o seu dinheiro, alguém ganhou o seu ganha-pão, mas quando fala de evento, a coisa trava. Primeiro, por que você acha que dá tanto problema em evento? Primeiro, porque a maioria dos eventos é feita no auditório da igreja, então se mistura. É igreja, ou casa de show, ou casa de evento. Então isso é o primeiro problema. Segundo problema, porque na maioria das vezes esses eventos, quem está indo ministrar no evento? Um pastor renomado ou um cantor renomado que a priori, o seu ministério, ele sempre foi voltado para a comunidade de forma gratuita. Ou um culto, né? Ou uma cerimônia, né? Enfim. E aí, de repente, você tem que pagar para ouvir essa pessoa e para ouvir esse cantor. Então, gera um outro problema. Terceiro, o questionamento de quem está ganhando dinheiro com o evento. Então, eu estou colocando aqui os três, que são talvez os temas e os pontos mais polêmicos. Bom, vou falar de mim agora, do Pedro. Eu, Pedro, como pastor de igreja local, nunca ganhei dinheiro com o evento. Pelo contrário, eu tenho todas as planilhas. Se eu fiz 100 eventos em 12 anos pastoreando, 10 deve ter dado lucro. Todo o restante ou empata ou deixa financeiramente prejuízo. E por que a igreja faz
se financeiramente deixa prejuízo? Porque a igreja não foca no dinheiro, pelo menos eu. Eu foco nas almas, naquelas pessoas que vão ali pela primeira vez, um familiar que você vai convidar, que por ser um evento, ele vai ter um ânimo maior, você vai ter um motivo a mais para convidar. Eu foco na comunidade que já é pertencente a essa igreja, que vai se fortalecer ainda mais, vai ficar feliz, satisfeita, vai ser alimentada por grandes preletores ou por grandes momentos espirituais que a gente vive, tá certo? Eu foco na comunhão, porque a igreja não vive, gente, a igreja não vive só em torno de Bíblia, 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 Bíblia. Existe uma coisinha, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em comunhão. E tudo isso traz repercussão para a igreja. E quem não quer fazer parte de uma igreja, quem não quer congregar numa igreja, que a sua igreja é amada, querida, respeitada, bem falada e tem boa fama. Não é verdade? Agora, pastor, mas venhamos e convenhamos, tem muita gente que ganha muita grana com o evento. E daí? Na minha opinião e daí? Ela tá roubando? Ela tá matando? Ela obrigou alguém aí? Ela chantageou alguém aí? Agora, engraçado, o cara era bagunceiro, traficante, maconheiro, maluco, doidão, atrapalhado, um problema para a sociedade. Agora ele converte e vira um produtor de evento, um empresário na área de evento. E ele proporciona para um grande público, uma massa de gente, um momento de descontração, ou quem sabe, até um momento espiritual. Como o stand-up pode ser um momento de entretenimento, de alegria, um stand-up cristão, por que não um show gospel, uma palestra gospel, ser um momento onde a pessoa vai trazer dali boas lições e bons ensinamentos? Ah, mas isso aí vai misturar tudo, isso aí, pastor, tá gerando um problema no altar porque os caras só focam no dinheiro. Aí é que tá o problema. Porque se você prega o evangelho só focado no dinheiro, aí é um problema muito grave, porque a Bíblia condena a avareza, a ganância, o enriquecimento pela fé dos irmãos, né, a manipulação, a chantagem. A Bíblia condena veemente. Então o que a gente precisa sondar é o nosso coração. Porque se for falar, irmão, quem conhece o coração do homem? Alguém pode estar vendendo um livro, que é uma bênção, com muitas más intenções. Alguém pode estar fazendo música, que é uma bênção, com muitas más intenções. Alguém pode abrir uma igreja em um lugar rico, bastardo, farto, com muitas más intenções, assim como alguém pode estar abrindo uma igreja em um ambiente rico, porque é o chamado dele, é o ministério dele, é a cultura, é a tradição, é a educação, o nível intelectual, é aquilo que Daniel viveu. Daniel foi príncipe, governador dentro de um palácio. Já Ezequiel foi profeta num vale. João Batista foi profeta no deserto. Mas José assumiu o governo. E daí? O que importa é se essa pessoa está cumprindo verdadeiramente a vontade de Deus. Então, gente, quanto a evento, eu confesso, eu falo de mim. Eu cometi um erro grave. Eu tomei muita pedrada. Eu tomei muita pancada que me fez repensar. Eu não sou um cara arrogante e soberbo ao ponto de achar que eu nunca errei e que eu não tenho coragem de vir a público me retratar. Não, fui em vários Instagrams me retratando, só que infelizmente a nossa retratação, o nosso pedido de desculpas, o nosso arrependimento e até a vergonha que às vezes eu sinto de algumas imagens, de algumas falas, isso não vai ter o mesmo efeito, né, jamais daquilo que propagou de forma maldosa, maliciosa e até fora do contexto. Então assim, gente, evento para mim, fora da igreja, não é culto. Foi anunciado que era um evento, tem todo um custo de som. Por exemplo, o evento que eu fiz, que infelizmente repercutiu de forma negativa a área Premium e a área VIP, vou te explicar o que surgiu essa área VIP, só para você entender essa área Premium. Primeiro erro meu, eu deixei o meu time de eventos da igreja, a igreja tem um ministério de eventos, ouvir pessoas que veio há pouco tempo do mundo, e elas sugeriram, por que a gente não cria uma área Premium e uma área VIP para separar as áreas? Eu, de forma impulsiva e automática, nem cogitei a maldade e aceitei a sugestão de um irmão lá da igreja que já mexeu por várias vezes, por muitos anos, com casas de show. Eu não consegui na hora entender que a palavra premium, a palavra VIP, geraria tanto transtorno e tanta vergonha em nós cristãos. Segundo, 80% daquele evento foi gratuito, totalmente gratuito, 100% gratuito. Eu combinei com a minha igreja, gente, eu posso cobrar 20% dos ingressos para custear, ajudar, porque não tem patrocinador, não tem verba governamental, não tem verba de prefeitura, para aliviar o caixa da nossa igreja. A igreja inteira super entendeu. Pastor, faz do jeito que você achar que deve, nós vamos estar todo mundo ali no mesmo ambiente,
recebemos do mesmo alimento, uma grande festa, não foi culto, não foi celebração em igreja, era uma festa de virada de ano no Expo Minas. Gente, sabe quanto que ficou aquela festa para mim? Quase 700 mil reais. Sabe quanto que a gente arrecadou em tudo? 400 e poucos mil. Ficou 250 mil, se não me falha a memória. Eu posso trazer nota em cima de nota para você com o meu financeiro. Quase 250 mil de prejuízo. E a gente já sabia que isso ia acontecer. Então a gente achou soluções em concordância com a igreja. Aí, pastor, por que você gravou aquele vídeo? Ficou ridículo, cara, não foi legal. Concordo. Sabe por quê? Porque eu fui naquele dia lá para orar, para pedir a Deus uma direção, para pedir a Deus para abençoar o nosso evento, né, o nosso evento de virada de ano, tá certo? Que teria ali 6 mil pessoas, cobertura da Rede Globo. Eu fui lá orar com a turma. Chegando lá, o meu time de mídia chegou para mim e falou assim, pastor, você sabe que não vendeu todos os ingressos lá da frente? Eu falei assim, tô sabendo. Ele, pois é, pastor. Você fechou uma parceria com o restaurante por unidade. Então você vai ter que pagar esses lugares. Ou seja, o prejuízo que você já tomaria na festa, se você não vender tudo, o prejuízo ainda vai ser maior. Eu que sou muito sanguíneo e impulsivo, o que eu fiz? Então vamos gravar. E gravei aquele vídeo. Eu nem medi consequências, eu nem montei um roteiro de forma totalmente despretensiosa. E aí, infelizmente, usei palavras negativas, palavras que escandalizam o evangelho, palavras que não são saudáveis e gerou toda essa repercussão. Mas de antemão, eu falo para a igreja, gente, muitos e muitos eventos nossos, a gente não cobra. A maioria dos nossos eventos a gente não cobra. Tem alguns eventos que são cobrados? Sim, eventos que são para cobrar, às vezes, o sítio, a alimentação, a refeição. Ou, por exemplo, fizemos na Arena Hall, fizemos no Minas Centro, fizemos no Expo Minas, 3 grandes eventos no mesmo ano, para pagar aluguel. Só o aluguel desses lugares é 100, 120 mil, mais 200 mil de som. Então, na maioria das vezes que é cobrado, é para literalmente empatar e não sobrecarregar o caixa. Gente, eu falo pela luz do Espírito Santo, a nossa igreja quase não ganha R$1 com evento, a gente ganha de outras formas. Então, o meu coração nunca teve nisso. A nossa igreja, ela vive, ela sobrevive, ela cresce e prospera através de dízimos e de ofertas, literalmente. Então, gente, eu penso que o evento é saudável, eu penso que o evento é uma bênção para nós cristãos, a partir do momento que deixe claro que é um evento, que não se manipule pessoas para isso, que não viva só em prol disso e que isso não se torne o modus operandi de uma igreja. A nossa igreja tem batismo, a nossa igreja tem trabalho na cadeia, em clínicas terapêuticas. A gente sempre que tem uma catástrofe em Belo Horizonte ou na região, a gente ajuda com dinheiro, com mão de obra, com recurso. Porto Alegre, enviamos recurso, 75 mil reais, enviamos 3 toneladas de doação. Ou seja, a nossa igreja é uma igreja, ela não gira em torno de evento. A nossa igreja não vive de evento. Tem 3, 4 eventos no ano inteiro. A nossa igreja tem mais de 100 células. A nossa igreja tem culto toda semana, é tarde da bênção, quarta profética, domingo tem 3 cultos, culto dos homens, culto das mulheres, culto para os empresários. Nada disso se cobra R$1. Entra quem quer, vai quem quer, todo mundo muito bem-vindo. Então, gente, eu acho que o Brasil precisa amadurecer nesse assunto cristão sobre entretenimento, sobre eventos, sobre shows. Ou nós fazemos uma escolha, não. O povo cristão, a igreja do Senhor Jesus não precisa de nada disso, ela vai ver somente de culto. Eu não penso assim. Eu penso que nós, seres humanos, somos dotados de vários sentidos facultativos, nós temos emoção, nós temos desejos, nós temos vontades, e nós precisamos de um bem-estar, de um alívio das nossas guerras, das nossas batalhas, e às vezes vai ser um evento como esse que a gente vai poder extravasar um pouco, se alegrar, sorrir, cantar, né, se divertir. Então eu não vejo problema nenhum em a igreja brasileira, de forma saudável, de forma justa, pagando seus impostos, pagando os colaboradores. Falando em pagando colaboradores, fica também um recado. Todos os nossos eventos, a gente remunera toda a equipe. Raramente se usa mão voluntária. Na maioria das vezes, tudo é pago. O técnico de som é pago, os câmeras são pagos, o pessoal que fica no camarim é pago, quem faz a comida é pago. Gente, sabe por quê? Porque é um evento. Isso tem um cunho financeiro, tem um cunho afora de um ambiente de culto e de igreja. Então, assim, a minha opinião, bíblica agora, para ganhar tempo é fora de tempo. Então, biblicamente, você me pergunta assim, pastor, tem respaldo bíblico para se cobrar em um evento? Não. Diretamente para cobrar em um evento? Não. Pastor, mas Jesus cobrou para pregar? Também não. Jesus, ele exigiu um valor de uma
de uma inscrição para ele poder, para as pessoas terem acesso a alguma informação ou outra do evangelho? Aí eu vou te responder, depende. Paulo estudou na escola de Gamaliel. Para estudar tinha que pagar. Se você fizer um seminário hoje, você tem que pagar. Se você fizer um curso de teologia, você tem que pagar. Se você comprar uma apostila, você tem que pagar. Não é assim? Se você comprar uma Bíblia, você tem que pagar. Inclusive tem Bíblias carérrimas. Se você comprar qualquer material didático de ensino, você tem que pagar. Não é assim? Então tem coisas que a religião, coisas do homem, foram crescendo. Ah, pastor, mas isso é coisa do homem. É coisa do homem. E qual o problema nós, homens, nos organizarmos como comunidade, como sociedade, e falar, cara, isso é coisa nossa. Isso fere a santidade de Deus? Ah, pastor, mas isso escandaliza o não cristão. O que eu acho que deveria escandalizar o não cristão é adultério, é mentira, é engano, é droga em cima do altar, é sexo imoral em cima do altar, é promiscuidade, sabe? O que eu acho que deveria escandalizar, e o que mais escandaliza, o que eu mais pego ovelhas, é a gente que foi enganada por falsos moralistas, por gente que tem falsa modéstia, falsa humildade. Agora, um evento onde a pessoa sabe que ela vai ter um nível de entrega de som, de áudio, de energia, de ambiente, de estacionamento, de tantas coisas envolvidas, e ela está indo porque ela quer, e ela está pagando para ter acesso a isso, a pessoa vai num show, a pessoa vai num cinema, ela vai numa palestra, ela não paga. Então isso eu acho que é muito mais cultural do que propriamente um escândalo, ok? Agora, se quisermos conversar das pessoas maldosas, interesseiras, gananciosas, que só focam no dinheiro, é outra conversa. Não vamos ser juninho, infantil e achar que não tem, que não existe. Tem gente ficando rica, muito rica, ganhando muito dinheiro com o evento, e se tornou, às vezes, um modo de ganho e de sobrevivência. Agora, a maioria das igrejas que eu conheço, quando faz evento, é para levantar um dinheiro para uma reforma, para compra de um terreno, para fazer um investimento num som, num telão, numa cadeira, ou para enviar um missionário. Então, gente, é uma discussão longa, existem muitos e muitos pontos nessa discussão, mas aqui eu quero deixar um pouco de como que eu enxergo a igreja brasileira, como que eu enxergo as coisas dentro da igreja, e eu acho que a igreja, ela extrapola o ambiente de culto, ela extrapola o ambiente onde está ali adorando a uma divindade, a um Deus. Tá? Nós somos uma comunidade, nós somos um povo, nós somos uma sociedade. E Israel, aí vamos falar de Israel? Tinha muitas festas. Festa de Pentecostes, festa de tabernáculos, festa da colheita, festa da Páscoa. E dentro dessas festas existiam inúmeros rituais que a pessoa tinha que gastar um dinheirinho. Ela tinha que comprar um cordeiro, ela tinha que comprar um animal para fazer um sacrifício, ela tinha que preparar um alimento. Inclusive, para não se ter desperdício, Deus falava na Páscoa, junte-se várias famílias na mesma casa para não ter desperdício, porque tinha custo da festa. Então, as festas tinham decoração, as festas tinham bebidas, né? Quem não se lembra que Jesus vai até uma festa e transforma água em vinho porque o vinho tinha acabado? Ou seja, tem um custo aquele vinho, tem um custo aquela comida. Então, gente, é uma discussão longa, mas eu quero que, humildemente, reconhecer que a gente tem que tomar cuidado com os excessos, com o linguajar, com a intenção do nosso coração, reconhecer humildemente que a minha vida está entregue à vontade de Deus, ao propósito de Deus, e que eu possa continuar servindo a Jesus em integridade, em amor, em verdade, aos meus irmãos, e sempre aprendendo. Se eu errar, vou pedir perdão de novo. Se eu entender que não foi legal, que eu, como pastor presidente, tomei uma decisão errônea, vou estar aqui me retratando na hora certa, no tempo certo, e isso, se Deus tocar no meu coração e eu perceber que eu realmente falhei. Tá bom, gente? Então aqui fica junto dois conteúdos ao mesmo tempo. O que eu penso sobre o evento e o que eu penso sobre tudo que a gente fez no final do ano que gerou tanta repercussão negativa na internet. Tá? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Se inscreva no canal para receber com exclusividade, rápido, chegar a notificação no sininho. Tá bom? Clica aí no sininho. Tim, 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 tim. Beijo!